Por séculos, a cidade perdida de Atlântida tem cativado a nossa imaginação. Essa utopia tecnologicamente avançada, engolida pelo mar em um único evento cataclísmico, inspirou inúmeras histórias, alimentou especulações sem fim e desencadeou várias expedições. Mas quanto dessa história tem raízes na realidade? E que evidências temos para apoiar a existência dessa civilização outrora grandiosa? Junte-se a mim enquanto mergulhamos no mistério da Atlântida, explorando a lenda, as teorias e as pistas tentadoras que continuam a alimentar nosso fascínio. Nossa jornada começa com as próprias origens da lenda, traçando suas raízes até os escritos do antigo filósofo grego Platão. De lá, navegaremos por séculos de teorias, desde as profundezas do mar Mediterrâneo até as costas distantes das Américas, examinando as evidências, tanto arqueológicas quanto geológicas, que alimentam o debate. Prepare-se para embarcar em uma aventura, separando fato de ficção enquanto descobrimos os segredos da Atlântida. Nossa história começa na Grécia Antiga, por volta de 360 a.C., com o filósofo Platão. Em seus diálogos, Timeu e Critias, Platão nos apresenta a lenda da Atlântida. Ele descreve uma poderosa nação insular, tecnologicamente avançada e militarmente superior, que existiu milhares de anos antes de sua época. De acordo com Platão, a Atlântida era uma sociedade utópica, abençoada com recursos abundantes e governada por reis sábios e justos. A cidade em si era uma maravilha da engenharia, com anéis concêntricos de terra e canais, palácios magníficos e templos adornados com ouro e prata. No entanto, essa existência idílica não era para durar. Platão relata como os atlantes, corrompidos por seu poder e ganância, travaram guerra contra os justos atenienses. Apesar de sua superioridade tecnológica, os atlantes foram finalmente derrotados. Como punição por sua arrogância, a Atlântida foi atingida por uma série de terremotos e inundações, afundando sob as ondas em um único dia e noite. Enquanto as descrições vívidas de Platão alimentaram séculos de especulação, a pergunta permanece: Atlântida era um lugar real ou apenas uma criação fictícia, projetada para ilustrar pontos filosóficos sobre moralidade e os perigos da ambição desenfreada? A teoria mais comum coloca a Atlântida dentro do mar Mediterrâneo. Os proponentes dessa teoria apontam para os próprios escritos de Platão, que descrevem a Atlântida como estando localizada além dos pilares de Hércules, geralmente interpretados como o Estreito de Gibraltar. Esta região, rica em história e lar de inúmeras civilizações antigas, oferece vários candidatos potenciais para a cidade perdida. Alguns pesquisadores acreditam que a Atlântida pode ter sido inspirada na civilização minoica, uma cultura da Idade do Bronze, que floresceu na ilha de Creta até uma erupção vulcânica devastadora na ilha vizinha de Thera, a moderna Santorini, por volta de 1600 a.C. Outros apontam para a antiga cidade de Tartessos, um rico centro comercial localizado no sul da Espanha, que desapareceu dos registros históricos por volta do século VI a.C. O súbito desaparecimento de Tartessos, juntamente com sua localização perto do Estreito de Gibraltar, levou alguns a acreditar que pode ser a chave para desvendar o mistério da Atlântida. Embora a teoria do Mediterrâneo ofereça possibilidades convincentes, a falta de evidências arqueológicas conclusivas continua a alimentar o debate e a especulação. Enquanto o Mediterrâneo permanece a localização mais popular para a Atlântida, alguns teóricos se aventuraram mais longe, propondo locais no Oceano Atlântico e até mesmo nas Américas. Essas teorias geralmente se baseiam em semelhanças entre as descrições de Platão da Atlântida e antigas civilizações americanas, como os maias e os incas. Os proponentes apontam para o conhecimento astronômico avançado, a engenharia sofisticada e as estruturas sociais complexas dessas culturas como evidência de uma possível conexão com a cidade perdida.
A descoberta de antigas estruturas subaquáticas na costa de Cuba e Bimini, embora ainda sujeita a debate, alimentou ainda mais especulações sobre uma possível presença atlante nas Américas. No entanto, as vastas distâncias envolvidas e a falta de quaisquer ligações culturais ou linguísticas diretas entre as antigas civilizações americanas e o mundo que Platão conhecia apresentam desafios significativos para essa teoria. Apesar de séculos de busca, nenhuma evidência arqueológica definitiva foi encontrada para confirmar a existência da Atlântida. No entanto, várias descobertas intrigantes alimentaram a especulação e forneceram pistas tentadoras que mantêm a lenda viva. A já mencionada Estrada de Bimini, uma formação rochosa submersa nas Bahamas, continua a ser um tema de debate, com alguns pesquisadores sugerindo que pode ser parte de um porto ou estrada feita pelo homem. Da mesma forma, a descoberta de antigas estruturas subaquáticas na costa de Cuba gerou especulações sobre uma possível civilização perdida no Caribe. Embora essas descobertas sejam intrigantes, elas permanecem abertas à interpretação, e mais pesquisas são necessárias para determinar sua verdadeira natureza e origem. A busca pela Atlântida continua sendo um esforço desafiador e muitas vezes frustrante, mas o fascínio por esta civilização perdida continua a impulsionar a exploração e a descoberta. Seja um lugar real ou um produto da imaginação de Platão, a Atlântida teve um impacto inegável na cultura popular. A lenda dessa civilização perdida inspirou inúmeras obras de ficção, da literatura clássica a filmes de sucesso e videogames. 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, apresenta o Capitão Nemo, uma figura misteriosa que afirma ser descendente de Atlantes. No filme de animação da Disney, Atlantis, o Reino Perdido, exploradores procuram pela cidade lendária, encontrando tecnologia avançada e criaturas míticas ao longo do caminho. O fascínio duradouro pela Atlântida fala de nossa curiosidade inata sobre o passado e nosso desejo de descobrir os segredos de civilizações perdidas. A lenda serve como um lembrete do poder da imaginação e do fascínio duradouro pelo desconhecido. A história da Atlântida continua a nos fascinar, não apenas como um conto de uma civilização perdida, mas também como um reflexo de nossas próprias esperanças e medos. A ideia de uma sociedade tecnologicamente avançada, destruída por sua própria arrogância, serve como um conto de advertência sobre os perigos da ambição desenfreada e a importância de viver em harmonia com a natureza. Ao mesmo tempo, a lenda da Atlântida fala de nosso fascínio duradouro pelo desconhecido e nosso desejo de descobrir os segredos do passado. A possibilidade de que uma civilização tão avançada quanto a nossa, ou talvez até mais, pudesse ter existido e então desaparecido sem deixar vestígios, é intrigante e inquietante. A busca pela Atlântida é uma jornada de descoberta, não apenas de uma cidade perdida, mas também de nós mesmos, nosso lugar na história e as lições que podemos aprender com o passado. Embora o mistério da Atlântida permaneça sem solução, a busca por esta cidade lendária continua a capturar nossa imaginação e inspirar a exploração. Novas tecnologias, como o mapeamento avançado por sonar e robótica subaquática, oferecem esperança de que um dia possamos descobrir a verdade por trás da lenda. Talvez as ruínas da Atlântida estejam escondidas sob as ondas, esperando para serem descobertas. Ou talvez, como Platão pretendia, o verdadeiro valor da lenda não esteja em sua precisão histórica, mas nas lições atemporais que ela nos ensina sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Seja qual for a verdade, a história da Atlântida continua a nos atrair, incitando-nos a explorar, questionar e nunca parar de procurar respostas para os mistérios que se escondem nas profundezas de nossa imaginação coletiva. Por milênios, a história de Atlântida tem cativado a nossa imaginação coletiva. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a lenda desta cidade submersa continua a inspirar e intrigar. Uma civilização tecnologicamente avançada,
engolida pelo mar em um único dia e noite. A ideia de uma sociedade tão avançada desaparecendo tão rapidamente é ao mesmo tempo fascinante e assustadora. O relato de Platão, embora escrito em um diálogo filosófico, pintou um quadro vívido deste mundo perdido, uma poderosa nação insular, anéis concêntricos de terra e canais, e um povo sábio e arrogante. Suas descrições detalhadas nos fazem imaginar como seria viver em tal lugar. Ao longo dos séculos, historiadores e exploradores têm procurado identificar a localização de Atlântida, muitas vezes colocando-a dentro do mar Mediterrâneo. A busca por evidências concretas tem levado muitos a explorar as profundezas do oceano. Seriam as ruínas da antiga Terra, a moderna Santorini, devastada por uma erupção vulcânica, os restos desta cidade lendária? A semelhança entre as descrições de Platão e as ruínas encontradas é impressionante. Ou será que as estruturas submersas na costa do norte da África guardam a chave para desvendar os segredos de Atlântida? Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. O fascínio por Atlântida reside não só em sua grandeza, mas também em sua queda trágica. A ideia de uma civilização inteira sendo destruída em um instante é um poderoso lembrete da fragilidade da vida. Uma história de advertência, que nos lembra da natureza efêmera do poder e do potencial sempre presente para o desastre. As lições de Atlântida são tão relevantes hoje quanto eram na época de Platão. No entanto, a busca por Atlântida é mais do que apenas descobrir uma cidade perdida. É uma busca por nós mesmos, pelas origens de nossas civilizações e pelas forças que moldaram nosso mundo. Cada passo nesta jornada nos ajuda a entender melhor quem somos e de onde viemos. Enquanto o Mediterrâneo continua sendo um ponto focal para os caçadores de Atlântida, as últimas décadas testemunharam um aumento nas teorias que propõem locais mais não convencionais. Avanços na tecnologia, juntamente com uma crescente compreensão da história dinâmica do nosso planeta, expandiram as fronteiras da possibilidade. Poderia a Atlântida estar enterrada sob o aperto gelado da Antártica, outrora um paraíso temperado? Ou será que as ruínas submersas na costa de Cuba guardam a chave para este enigma antigo? Essas novas teorias, embora frequentemente recebidas com ceticismo, destacam a importância de manter a mente aberta. A Terra passou por transformações dramáticas ao longo de milênios, com continentes se movendo, níveis do mar subindo e descendo, e desastres naturais catastróficos remodelando sua superfície. O que percebemos como impossível hoje pode ter sido uma realidade no passado distante da Terra. A tecnologia moderna nos forneceu ferramentas sem precedentes para explorar as profundezas do oceano. O sonar de varredura lateral, antes uma ferramenta principalmente para aplicações militares, permite que os pesquisadores criem imagens detalhadas do fundo do mar, revelando estruturas ocultas e anomalias. Imagens de satélite, com sua capacidade de detectar mudanças sutis na superfície da Terra, oferecem outra via para identificar potenciais locais subaquáticos. Esses avanços tecnológicos levaram a algumas descobertas intrigantes. Na costa de Bimini, nas Bahamas, uma série de formações retangulares submersas, conhecida como a Estrada de Bimini, tem alimentado especulações sobre uma possível conexão com Atlântida. Enquanto alguns geólogos argumentam que essas formações são naturais, outros acreditam que podem ser evidências de uma estrutura feita pelo homem, talvez um porto ou uma estrada. A história geológica da Terra é uma história escrita na pedra, uma narrativa que se estende por bilhões de anos, uma crônica de continentes em movimento, erupções vulcânicas e mudanças climáticas dramáticas. Cada camada de rocha conta uma parte dessa história, revelando eventos cataclísmicos e transformações graduais. Entender esses processos é crucial para desvendar o mistério de Atlântida, uma cidade perdida que fascina a humanidade há séculos. A teoria da tectônica de placas, que explica como os continentes da Terra se movem ao longo do tempo, revolucionou nossa compreensão da natureza dinâmica do planeta.
Essa teoria nos ajuda a entender como os continentes se separaram e se uniram ao longo das eras. Os níveis do mar também flutuaram drasticamente ao longo da história da Terra, moldando a geografia e influenciando a vida em nosso planeta. Com eras glaciais prendendo grandes quantidades de água em geleiras e períodos mais quentes fazendo com que os níveis do mar subissem. Essas mudanças afetaram ecossistemas inteiros e a sobrevivência de espécies. Essas mudanças geológicas e climáticas poderiam ter tido um impacto profundo nas civilizações antigas, alterando suas formas de vida e até mesmo sua localização. Cidades costeiras poderiam ter sido submersas pela elevação do nível do mar, forçando populações a migrarem para áreas mais altas, enquanto terremotos e erupções vulcânicas poderiam ter remodelado paisagens e exterminado populações inteiras. Esses eventos catastróficos deixaram marcas indeléveis na história humana. A história de Atlântida, se real, provavelmente está interligada a essas poderosas forças geológicas. A busca por essa cidade perdida continua a inspirar exploradores e cientistas que esperam desvendar os segredos escondidos nas profundezas do tempo e da Terra. A Antártica, um continente agora preso no gelo, pode parecer um lugar improvável para procurar por uma civilização perdida. No entanto, a teoria da deriva continental sugere que a Antártica já esteve localizada em uma região mais temperada. Poderia esta vastidão congelada guardar os restos de uma civilização outrora próspera, sepultada sob quilômetros de gelo? Os proponentes dessa teoria apontam para mapas antigos, como o mapa de Piri Reis, que parecem representar a Antártica com precisão surpreendente séculos antes de sua descoberta oficial. Eles argumentam que esses mapas, baseados em material de origem mais antigo, sugerem a existência de uma civilização com conhecimento cartográfico avançado. O Mar do Caribe, com suas águas cristalinas e recifes de coral vibrantes, também guarda seus mistérios subaquáticos. Na costa de Cuba, pesquisadores descobriram o que parecem ser estruturas de pedra submersas, incluindo pirâmides e formações circulares. Essas estruturas, alguns acreditam, podem ser os restos de uma civilização pré-colombiana perdida para o mar. Enquanto a natureza exata e a origem dessas estruturas permanecem um assunto de debate, sua existência alimenta especulações sobre uma possível ligação com a lenda de Atlântida. Poderia o Caribe, uma região impregnada de sua própria rica história e mitologia, estar escondendo os vestígios desta civilização perdida? A história de Atlântida, desde os escritos de Platão até as teorias modernas, é um exemplo fascinante de como mito e realidade podem se entrelaçar. O fascínio duradouro por Atlântida teve um impacto profundo tanto na ciência quanto na pseudociência. A lenda de uma civilização avançada perdida no mar tem capturado a imaginação de muitos ao longo dos séculos. Por um lado, a busca por Atlântida estimulou a investigação científica genuína, incentivando a exploração, a inovação tecnológica e uma compreensão mais profunda do passado do nosso planeta. Tecnologias de exploração subaquática avançaram significativamente devido a essa busca incessante. Por outro lado, a lenda também foi apropriada por teorias pseudocientíficas, frequentemente usadas para apoiar alegações de antigos astronautas, continentes perdidos e outras ideias marginais. Essas teorias, embora intrigantes, muitas vezes carecem de evidências concretas. É importante abordar o assunto de Atlântida com uma dose saudável de ceticismo, separando fato de ficção e avaliando criticamente as evidências. A análise crítica nos ajuda a distinguir entre o que é possível e o que é pura especulação. Embora a lenda em si possa estar enraizada na mitologia, as questões que ela levanta sobre nosso passado, a possibilidade de civilizações perdidas e a natureza dinâmica do nosso planeta continuam a nos inspirar a explorar, questionar e imaginar.
A busca por Atlântida, em última análise, nos leva a uma jornada de descoberta sobre nós mesmos e nosso lugar na história. A busca por Atlântida, assim como a própria cidade, permanece evasiva. No entanto, a lenda continua a nos cativar, lembrando-nos dos mistérios que se escondem sob as ondas e da vastidão dos cantos inexplorados do nosso planeta. Seja um lugar real ou um produto da imaginação de Platão, Atlântida serve como um poderoso lembrete da natureza efêmera das civilizações e do poder duradouro da narrativa. O que você acha? Atlântida poderia ser real, esperando para ser descoberta? Compartilhe seus pensamentos e participe da conversa. Com todas as teorias e evidências apresentadas, a busca por Atlântida continua a ser um dos maiores mistérios da história. O que você acha? Atlântida realmente existiu? Deixe sua opinião nos comentários e participe da discussão. Obrigado por assistir. Continue explorando os segredos e mistérios da história conosco. Até a próxima!